Senhor nosso Deus, nós queremos abençoar teus filhos, nós queremos ter momentos abençoados na presença do Senhor juntos. Que cada lar agora seja uma igreja glorificando o teu nome, buscando ao Senhor, colocando suas vidas diante do Senhor, e que o Senhor, pela tua misericórdia, pela tua bondade, pelo teu amor, possa estar ouvindo e respondendo ao nosso clamor, à nossa oração. Perdoa os nossos pecados, purifica o nosso coração, renova as nossas forças e a nossa esperança nesses dias, que a gente descanse e continue confiando no Senhor, sabedores de que o Senhor tem o controle sobre todas as coisas. Bendito seja o teu nome, que agora, ó Deus, o Senhor receba a nossa adoração, receba o nosso louvor e a nossa gratidão pela certeza de que temos de que o Senhor está com controle de todas as coisas. Colocamos, portanto, essas vidas diante do Senhor e as abençoamos em o nome precioso de Jesus. Amém. Amém. O esplendor de um rei, vestido de majestade, deixa a terra se alegrar, deixa a terra se alegrar. Envolve-se em luz e o mal tentar fugir, treme ao ouvir sua voz, treme ao ouvir sua voz. Grande é nosso Deus, eu cantarei, grande é nosso Deus, então verei quão grande, grande é nosso Deus. De idade a idade levanta, e o tempo está em suas mãos, o início e o fim, o início e o fim. O Deus que é três em um, Pai, Filho, Espírito Santo, o leão e o cordeiro, o leão e o cordeiro. Grande é nosso Deus, eu cantarei, grande é nosso Deus, então verei quão grande, grande é nosso Deus. Grande é nosso Deus, eu cantarei, grande é nosso Deus, então verei quão grande, grande é nosso Deus. Tens um nome sobre os nomes, tu és digno de louvor. Sim, eu cantarei, grande é nosso Deus, grande é nosso Deus, eu cantarei, grande é nosso Deus.
nome, tens o nome sobre os nomes, tu és digno de louvor. Sim, eu cantarei, grande é nosso Deus. Cante também, grande é nosso Deus. Eu cantarei, grande é nosso Deus. Então verei quão grande, grande é nosso Deus. Aleluia. Seja teu nome, Senhor. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Grandioso és tu, Senhor. Maravilhoso. Aleluia, aleluia. Como é bom sabermos que temos um Deus grandioso, precioso, em quem nós podemos confiar e descansar. Graça e paz sobre a vida de todos vocês que chegaram durante esse tempo de canção. Todos vocês são muito bem-vindos. Hoje a Maiara chegou aqui em casa cantando apenas o refrão daquele louvor que cantamos ontem aqui. E ela disse: eu não conheço a música, mas esse refrão não saiu mais da minha cabeça. E agora à tardinha, eu disse para ela: por que você cantou aquele louvor? Porque também não saiu mais da minha cabeça. E está presente. Esse cântico, esse louvor, fala da nossa esperança para esses dias. Quando tudo parece terminar, quando diante de nós a tempestade cresce, a dor cresce, o medo cresce, quando a gente não entende o que está acontecendo, mas nós podemos descansar em Deus. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Quando a canção termina e a música acaba, segue sendo Deus, segue sendo Deus. Quando eu não entendo o mundo e a fé me está faltando, segue sendo Deus, segue sendo Deus. Te louvarei, porque és Deus, e como tu não há outro Deus. Segue sendo Deus, sigas
sendo Deus e para sempre o serás. Segue sendo Deus, siga sendo Deus e para sempre o serás, o serás. Quando as tormentas crescem e minhas forças desfalecem, segue sendo Deus, segue sendo Deus. Quando o mar se embravece e meu coração decresce, segue sendo Deus, segue sendo Deus. Te louvarei, porque és Deus, e como tu não há outro Deus. Segue sendo Deus, siga sendo Deus, e para sempre o serás. Sendo Deus e para sempre o serás, o serás, o serás. Aleluia. O Senhor continua sendo Deus Todo-Poderoso, que tem o controle de todas as coisas. Nós te agradecemos, ó Deus, porque nada foge ao controle da tua vontade, ao teu querer. E porque as nossas vidas estão guardadas pelo Senhor. Nos ajuntamos nesta noite para estarmos clamando esses teus cuidados preciosos sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre os nossos filhos, aqueles que têm que sair, ó Deus, para o trabalho. Guarda-os, Senhor, que seus pais estejam descansados enquanto eles vão, sabendo que o Senhor guarda a saída e guarda a entrada, que eles estejam protegidos onde estiverem pelo Senhor. Aqueles que já estão hospitalizados, ó Deus, sê gracioso para com eles, tenha misericórdia da vida deles, dos enfermeiros, dos médicos, do faxineiro do hospital, daqueles, ó Deus, que estão se expondo nesse tempo. Guarda-os, Senhor. Ó Jesus, tem misericórdia de nós. Nesse tempo difícil, nós temos somente de confiar no Senhor, sabendo que o Senhor está conosco. Por isso clamamos, por isso colocamos esses teus filhos diante do Senhor. Guarda o emprego, ó Deus, tira a ansiedade em relação ao pão de amanhã, mas que haja descanso, sabendo que o Senhor sempre supriu todas as nossas necessidades e que o Senhor continuará suprindo. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, ó Deus, e o Senhor já nos deu, e amanhã o Senhor nos dará. Por isso aquieta o nosso coração, porque sabemos que o Senhor é Pai amoroso. Consola, Senhor, os corações enlutados, espalhados por esse Brasil, dominados e cheios de dor, ó Deus. Consola-os, Senhor, e anima-os com a esperança da ressurreição, com a esperança da vida eterna.
Oh Jesus, que seja assim, para a glória do teu santo nome. Nós oramos, pedimos e colocamos assim, em nome de Jesus. Amém, amém. Evangelho de Lucas, capítulo 18. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, todavia essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Agora observe essa palavra de Jesus. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Se eu pudesse, eu mudaria o título dessa parábola. Porque quando a gente lê o título de uma parábola, imediatamente nós começamos a ler a parábola sugestionados por aquele título. E o título dessa parábola, a parábola do juiz iníquo. Mas eu colocaria a parábola da viúva que orou. A parábola da viúva que perseverou em oração, que se colocou diante do juiz, insistentemente pedindo para que ele julgasse a sua causa. O propósito de Jesus ter contado essa parábola talvez seja a única parábola que Jesus declarou, ou que o autor declarou, por que Jesus contou essa parábola. E é bem claro quando diz, ele contou essa parábola para ensinar sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Jesus, portanto, quer que você ore sempre e não esmoreça. Esteja sempre buscando. Em 1 Tessalonicenses 5,17, nós lemos: orai sem cessar. Já sabemos que devemos orar sem cessar. Mas o que pode aparecer na nossa caminhada, no nosso dia a dia, que faz com que a gente desista da oração, que lute contra e que desanime o nosso corpo, a nossa alma de orar, de buscar, de interceder? Se temos um ensinamento sobre o dever de estarmos orando sempre e não esmorecermos, nós temos que perguntar por que com tanta facilidade nós desistimos da oração, nós fraquejamos na oração. Por quê? A primeira observação que a gente pode fazer nessa parábola é o fato dessa mulher, além de ser mulher, ser viúva. A mulher, naqueles dias, havia um preconceito muito grande em relação às mulheres.
e uma mulher viúva, que além de tudo ainda tinha um adversário, um inimigo, mas que não tinha um marido, um esposo, um homem ao lado dela que a defendesse, que a protegesse. Nós não sabemos se ela tinha filhos. E se tinha, esses filhos não aparecem aí. Ela estava vulnerável e na dependência de um juiz iníquo, de um juiz injusto, de um homem que não queria defender a sua causa. Quantas mulheres nós temos hoje solitárias, abandonadas, usadas, coisificadas, mães que tiveram seus filhos injustamente assassinados, que estão sofrendo, que tem às vezes o próprio ex-marido como adversário, como inimigo, e também nessa sociedade machista contra a qual ela tem que lutar para ver prevalecer os seus direitos. Numa sociedade assim, a mulher desiste de orar. Mas Jesus se preocupou com isso e contou essa parábola para que não somente as mulheres, mas nós também estejamos orando. O verso 5 diz: todavia, como esta viúva me importuna, o juiz falando, eu vou julgar a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Essa palavra grega usada aí, molestar-me, literalmente me dar um soco no olho. Esse juiz está falando, essa mulher, ela está me importunando tanto, que eu estou sentindo que a insistência dela é como se fosse um soco no meu olho. Por quê? Sabe por quê? Porque todo homem, por mais injusto que seja, por mais insensível que seja, ele tem uma mulher, ele veio de uma mulher, ele teve ou tem uma mãe, ele tem alguma mulher que lhe seja referência, e quando uma mulher fragilizada se colocava então no caminho desse juiz, ele, portanto, estava dizendo, eu tenho que atendê-la, porque cada vez que ela vem, cada vez que ela pede, eu me sinto esbofeteado. É como se ele dissesse, quem é que está aí para eu atender? Ah, é aquela viúva, ela voltou. E ele dissesse, hoje eu apanho de novo. Hoje eu apanho com a presença dela. Hoje eu apanho com a face dela. Hoje eu apanho com as palavras dela. Jesus, o nosso Pai, não é um juiz iníquo. Ele é Pai. E se ele colocou aqui que esse juiz iníquo acabaria atendendo a essa oração, a esse pedido, a esse clamor dessa mulher, ele está, portanto, nos ensinando que ele também, ele que é justo juiz, ele que é perfeito juiz, você pode se colocar e pode insistir em sua oração diante dele, que ele vai atender. Um outro inimigo da oração é o parecer que demora, o tempo. Porque no final aí diz que ele fará justiça, embora pareça demorado em defendê-lo. Deus fará justiça, embora pareça demorado.
Você já orou, orou, orou e parece que a resposta nunca vinha? Você se lembra daquele homem no poço que nós falamos aqui, se eu não me engano, na segunda-feira, no tanque de Betesda, 38 anos esperando, 38 anos, desistiu. Mas há 38 anos que ele tinha o seu clamor, o seu desejo sendo colocado na presença do Senhor. Há quanto tempo você aguarda uma resposta? Parece demorado. Não é que esteja demorando, parece. Mas virá no tempo de Deus. Deus sabe, tudo tem seu tempo determinado debaixo dos propósitos dos céus. Eclesiastes 3. Deus está preparando. Daniel também se colocou em jejum, em clamor, 3 semanas buscando, mas o príncipe do rei da Pérsia impediu que o anjo, preste atenção, enquanto nós clamamos, o adversário se arma contra nós, tentando impedir que a resposta de Deus chegue até nós, nos traga descanso. Mas ele não vai conseguir impedir que anjo nenhum chegue até a nossa casa, permaneça em nossa casa, porque Deus dará ordem aos anjos a nosso respeito, para que estejam nos guardando. Portanto, podemos confiar, podemos aguardar, podemos esperar. E a última observação que eu quero fazer com você nesse texto é que no final Jesus disse assim: contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Quando a resposta vier, quando o Filho do Homem vier, ele achará fé no seu coração? Ele achará fé? Parece então que a única maneira de preservar a fé na terra é através da oração, da perseverança em oração. Deus não está falando aqui de fé nele, não está falando de uma fé religiosa, mas de gente que crê no poder da oração e clama, e que por isso tem vitórias, vence as suas aflições aqui no mundo. A iniquidade está crescendo cada vez mais. Tudo isso é fruto da iniquidade, dos nossos pecados. Vai se multiplicando tudo isso, acumulando para uma grande tribulação. Mas se você perseverar, persistir na disposição de buscar o justo juiz, de se colocar diante do trono do justo juiz e ouvir que você terá sua causa julgada, porque ele é seu Pai. Lembra daquele texto? Quando aquela grande multidão aparece diante do Senhor e se pergunta: quem são esses? De onde vieram? Estes são os que vieram da grande tribulação, mas que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, razão pela qual se acham diante do trono. Nós vamos chegar de uma grande tribulação, mas lavados pelo sangue do Cordeiro, vestes brancas, purificados. Portanto, para você, nesse instante, continue clamando ao Senhor, persevere em todo tempo em oração, continue orando ao Senhor. Ele está nos ouvindo, Ele ouve o nosso clamor. Então vamos continuar nesses dias buscando a face do
Senhor, em nome de Jesus. Amém. O Deus que fez o cego ver se faz visível aqui para mim, se faz visível aqui para mim. O Deus que fez o surdo ouvir, silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, és o milagroso Deus. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, és o milagroso Deus. O Deus que o impossível faz, estende a sua mão para mim, estende a sua mão para mim. Aquele que a morte venceu, sua vida flui em mim, sua vida flui em mim. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, és o milagroso Deus. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, és o milagroso Deus. O que era é e há de vir, o Deus que ressuscitou, que faz o morto reviver, Deus de milagres, de milagres. O que era é e há de vir, o Deus que ressuscitou, que faz o morto reviver, Deus de milagres, de milagres. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, és o milagroso Deus. Declare: sim, eu creio, sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, és o milagroso Deus. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, sim, Senhor, és o milagroso Deus. Sim, nós cremos, sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, és o milagroso Deus. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, és o milagroso Deus. Cante também: sim, eu creio
que aquieta minha alma, o Deus que estende a mão para você, para mim, para nós. Ele venceu a morte, ressuscitou. Glórias sejam dadas a ti, Senhor. Que a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor, sejam sobre sua vida. Creia em Deus em todo o tempo. Continue confiando nele, esperando nele. Ele está com você. Ele é o Deus Emanuel, o Deus conosco. Não nos abandonou e jamais nos abandonará. Aleluia! Glórias sejam dadas a Deus. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Eu quero declarar para você uma noite hoje de paz. Paz. Que você se deite, logo pegue no sono, porque o Senhor faz você repousar seguro.